Cumprimento o irmão Gloriosa da paz do Senhor. Bem, muito feliz, muito alegre, né? Estamos nos alegrando na presença do Senhor. Uma festa, nos alegrar e adorar o Senhor. É maravilhoso. Estamos muito felizes na presença de cada irmão que faz presente, está adorando o Senhor. Conforme for dizendo o nome, peço que os irmãos se coloquem em pé, amém? Com muita alegria e satisfação. A Igreja Secreta do Ministério de Canaã, tem o prazer de estar recebendo aqui nesta noite. Está conosco o pastor Sansão, nosso irmão Adalto, nosso pastor Antônio Leite Nhumas, presbítero Wesley, conjunto âncora da alma, e os irmãos que acompanham o conjunto âncora da alma, amém? Está também o presbítero Luciano, pastora Sandra, presbítero Valdecir, pastor Walter, pastor Itamar Walter, né, nosso também organizadores, juntamente com a igreja, né, o conjunto Calvário, e os irmãos demais que acompanham, estão aqui, né? Também. Tem mais algum irmão que está nos visitando, que não foi passado pelo dono? Irmão Gilmar, presbítero Gilmar, amém? Tem mais alguém, meus queridos? Aleluia. Todos os irmãos, coloquem perto da igreja. Nós vamos dizer para os nossos visitantes: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama vocês, amém? Visitantes, seja bem-vindo. Aí você não vai passar no envelope, você coloca o sua oferta, tira o número, né, e guarda o sorteio depois da negativa. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada ofertante, cada dizimista, contribuindo da obra do Senhor. Pai, que as bênçãos do Senhor estejam no celeiro, na finança, a prosperidade do Senhor, que todos venham comer o melhor dessa terra, Pai. Pai querido, abre portas de emprego aqueles que estão desempregados. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos em nome do Senhor. Amém. A alegria está no coração, vem na cabeça de Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor.
meu pastor Paulo, você trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Saúde a todos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Estou grato a Deus em poder retornar a essa casa para juntos bendizermos o nome do Senhor, adorarmos e também meditar na sua santa palavra. Quero agradecer aos irmãos, Adriano, esposo, e todos os demais, saudando aqui o pastor Sansão, um salve a todos os outros, convidados, membros, visitantes. Louva a Deus, muitíssimo por essa oportunidade. Abra comigo sua Bíblia no livro da Epístola de Tiago, no capítulo 5, verso 16. Tiago 5, verso 16. O texto diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu sentar aqui. Devo confessar aos irmãos que quando tive contato com esse tema, e sempre acontece assim comigo, eu me preocupo, eu busco em Deus uma orientação, porque todas as vezes que deparamos com uma festividade, um evento, um culto, que há um tema, eu parto de um princípio, uma preocupação muito peculiar. 3 preocupações. A primeira, o que é que o texto diz? É imperioso, é necessário atermos ao tema. Eu sou do tipo que não acredito naquela falácia. Irmãos, eu orei no tema, pesquisei o tema, meditei no tema, estava prontinho para pregar no tema, mas chegando aqui, Jesus mudou a mensagem. Eu não creio nesse Jesus que muda a mensagem. Para isso eu creio, irmão. Porque o Deus que usou, não sei quem, se foi o pastor, se foi a pastora, se foi o vice-pastor, se foi um grupo, o Deus que usou estes para escolher esse tema, eu não sei se foi há um mês atrás, se foi há 2 meses, ou se foi há 1 ano atrás, esse Deus sabia exatamente quem estaria pregando aqui e quem estaria ouvindo aí, porque se eu não creio nisso, eu não creio na onisciência de Deus, um Deus que vai mudando. Olha, eu esperava 30 pessoas, mas foram 50, eu tenho que mudar. Eu esperava Joaquim e Manuel, mas foi Antônio e Francisco, eu tenho que mudar. Não! O Deus que te trouxe aqui, para que juntos reflitamos sobre esse tema, e o texto do qual foi extraído. Então, seguindo o tema imperioso. Mas aí vem uma segunda preocupação. Quando escolher um tema, qual
expectativa. O que queriam ou querem de fato ouvir, discorrer? Como é a morte? Como é a necessidade? Porque eu não posso simplesmente pincelar aqui um texto e dizer: Senhor, fala comigo aqui, só aqui, porque eu estaria limitando. Então eu preciso tentar, isso só é possível em oração, entender as motivações. E por último, não menos importante, é que Deus tenha misericórdia de mim e que eu seja obediente àquilo que Deus colocou no meu coração. Que eu me atenha somente àquilo que Deus falou comigo. O que Deus falou, rapidamente eu quero transmitir, e o que Deus não falou é porque não era para ser falado. O contexto aqui é a oração da fé. Mas o texto, o versículo que lemos, como é possível um versículo pequeno como esse trazer tantas questões e falar de coisas tão profundas, necessárias, fundamentais para a vida cristã? Então, para ficar um pouco mais compreensível, eu vou falar de duas coisas: confissão e intercessão. Porque embora o texto fale de oração e fale de cura, cura aqui não é primordial. Cura aqui é consequência. O texto diz: confessai as vossas culpas. Algumas versões diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, para início de conversa, eu quero citar Provérbios 28:13. Se o texto diz confessar, então vamos confessar. Esse texto diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o princípio. Confissão é o princípio da vida cristã. Não tem como prosperar na vida cristã, não tem como avançar na vida cristã, não tem como ser abençoado na vida cristã se nós não confessarmos os nossos pecados. E o texto, para complicar ainda um pouco mais, diz: confessai as vossas culpas ou pecados uns aos outros. Porque tem um grupinho, aqui não tem, mas por aí tem um grupinho que diz assim: eu falo com Deus e Deus me perdoa. Eu não preciso, eu não sou besta, não sou doido de confessar meus pecados para homem, comedor de feijão, de arroz como eu. Eu falo com Deus e me resolvo. Mentira. Isso é mentira do inimigo. O texto diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Se você não concorda com isso, rasga a Bíblia, volta para casa e esqueça a vida cristã. Confessai os vossos pecados uns aos outros. É fácil? Não é fácil. Dá medo? Dá medo. A gente fica inseguro? Fica. Fica preocupado? Fica. Vá que eu conto o meu pecado ou desabafo com o irmão, com a irmã, e ela conta para a torcida do Flamengo. Aonde
que vai minha moral. Escuta aqui, o diabo é contrário à confissão. Escute isso, o inimigo é contrário à confissão. Ele não quer que você confesse. Pela mesma razão de Provérbios 28:13. Porque ele sabe que se você confessar, os seus pecados serão perdoados e você prosperará. Mas se você não confessar, vai passar a vida inteira encalacrado, a vida inteira enrolado, a vida inteira amarrado. Aí você vai dizer: eu não prospero, é culpa do governo. Eu não prospero porque eu ganho pouco. Eu não prospero porque eu não tenho oportunidade. Eu não prospero porque ninguém me ajuda. Que mentalidade é essa? Prosperidade não fala apenas de condição financeira. Prosperidade não fala apenas de conquistas humanas. Prosperidade é uma vida plena em Deus. Prosperidade é viver inteiramente em Deus. Prosperidade é ter uma casa, ter uma família, é ser feliz. Prosperidade é servir ao Senhor, é vir à igreja, é cantar louvores. Prosperidade é ter comunhão uns com os outros. Prosperidade é ter o nome escrito no livro da vida. Prosperidade é ter certeza que vai entrar nos céus e entrar pela porta, não por cima do muro, não pela portinhola, mas entrar pela porta. Confessar gera medo, incerteza, insegurança. Se eu confessar, eles vão saber que eu não sou tudo isso que pensavam que eu era. Se eu confessar, eu vou perder minha moral na igreja. Se eu confessar, eles não vão mais me considerar homem e mulher de Deus. Status. Eu não posso perder o status. É melhor entrar no céu sem status e perdoado do que ir para o inferno com status. Confessar os nossos pecados uns aos outros para que sareis. Glória a Deus. Outra falácia do inimigo: para que confessar? Deus conhece, Deus sabe tudo. Meia verdade, e meia verdade é mentira. Quando o inimigo insinua a você dizendo: não precisa confessar, porque Deus sabe tudo, Deus te compreende, Deus sabe as tuas fraquezas, Deus sabe as tuas limitações. E o diabo, ele cita a Bíblia. E tem crente que tem dificuldade de ouvir Bíblia da boca do pastor, mas tem facilidade de ouvir Bíblia da boca do diabo. E o diabo usa o texto dizendo: o cair é do homem, levantar é de Deus. Pode ficar tranquilo, isso vai passar. Irmãos, pecado não caduca. Pecado não é perdoado nem esquecido pelo tempo. Pecado não aposenta. Pecado não tira férias. Pecado só é perdoado se confessado e abandonado. Porque alguns confessam, mas continuam pecando. Confessam, mas continuam praticando. Confessam, mas continuam chafurdando no pecado. É preciso confessar, deixar e alcançar a misericórdia. Impedimentos à confissão. A confissão tira as máscaras. A confissão tira o status. A confissão exige atitude, postura. Me falo aqui da parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 e seguinte. Um pai tinha 2 filhos, você conhece a história. Estava tudo bem lá na fazenda, papai, mamãe, 2 filhos,
servos e servas. E um dia o mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai deu ao filho a parte da sua herança. E de todos os erros que esse menino cometeu, a meu ver, esse foi o pior deles, o mais desastroso dele. A vida dissoluta, a vida de esbanjação, a vida que ele levou foi apenas consequência. O seu principal erro foi um erro que eu e você cometemos. Ele tirou da mão do pai, que estava tão bem cuidado, tão bem guardado, para o futuro, para o crescimento, para a bênção, para a prosperidade. Ele tira da mão do pai o controle daquilo para o seu próprio controle. Quantos de nós já não fizemos isso? Tomamos de Deus a direção de alguma coisa, dizendo: a partir de hoje eu faço do meu jeito, a partir de hoje eu vou ser crente do meu jeito, a partir de hoje eu só faço o que eu quero, a partir de hoje eu só farei o que me der na cabeça, a partir de hoje, para onde apontar o meu nariz, é para lá que eu vou. São como palha levada ao vento, sem direção, sem rumo, porque tomou das mãos do pai a direção daquilo que tudo ia muito bem. E ele foi e gastou tudo, vivendo dissolutamente. Não vou aqui conjecturar ou inventar o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz com o que ele gastou. Imaginamos com o que. Mas a palavra dissolutamente explica. Gastou tudo de maneira irresponsável. Gastou tudo de maneira incoerente. Gastou tudo sem noção, sem postura, sem ética, sem princípios, sem regra, dissolutamente. Mas passaram alguns dias. Ei, porque os dias passam, meu irmão, minha irmã. Os dias vão passando, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Ei, esse é o clamor. Os dias vão passando e você precisa se aperceber do seu real estado. Os dias foi passando e tudo ia muito bem, mas de repente veio fome naquela terra e ele já havia gastado tudo. E sobrou-lhe o emprego de cuidar de porcos e dividir com os porcos aquilo que ele comia. Veja que estado deplorável, disputando comida com porcos. Mas um certo dia, e desejo que esse dia chegue hoje na sua vida, desejo que esse dia seja também um dia na sua vida. Não é possível que vivamos sem que esse dia chegue para todos nós. Um certo dia ele caiu em si, e eu gosto demais desse texto, pastor Sansão, porque cair em si não é uma obra meramente humana. Cair em si é sim uma ação humana, mas com o auxílio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode mostrar a mim e a você a realidade da nossa vida espiritual. Tem gente pensando que tem e que não tem. Pensa que ainda é rico e já está pobre. Pensa que ainda é filho de fazendeiro, mas está pobre. Pensa que ainda é, mas não é, que tem, mas não tem, que pode, mas não pode, e não cai em si. Não desconfia. Mas quando o Espírito Santo vem até nós, nós caímos em si. E o rapaz disse, caindo em si, disse o moço, levanta-me. Atitude. Falta atitude nas nossas vidas. Levanta-me e irei ter com meu pai. Decisão. Falta decisão na nossa vida.
e dir-lhe-ei: Pai, pequei, falta confissão em nossas vidas. Pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno. Esta é a palavra que muitos de nós não conseguimos expressar. Não sou digno, porque sempre pensamos que somos. Sempre pensamos que somos perdoados, porque nós temos crédito com Deus. Somos perdoados, mesmo sem confessar, porque já fizemos muito para Deus. Tem crédito no céu. Eu posso pecar, pastor Sansão, porque eu tenho 50 anos de fé. Eu posso pecar porque eu já sofri demais por Jesus Cristo. Ei! E passado mais alguns dias, aquele moço fez tudo o que disse que faria. Aqui está outra vitória. Nós falamos demais e cumprimos de menos. Nós prometemos demais e obedecemos de menos. Final do ano está aí, e todo mundo tem uma promessa, tem um voto, e nós pastores até animamos, né? Porque dá a impressão que o ano que vem vai ser melhor, o povo mais unido, o povo mais aguerrido, o povo mais obediente, o povo menos fofoqueiro, menos intrigueiro. Vai ser uma bênção no ano que vem. Aí quando chega lá no mês de março, abril, mais junho, você percebe que são os mesmos problemas, porque são os mesmos crentes. E você agora que eu estou sendo bem logo no final de ano, para eu dar uma mexida e ver o que pode salvar. Aquele moço levantou e foi. E quando de longe o pai o avistou, o abraçou. Agora, o texto seguinte não fala que o filho disse nada ao pai, porque neste caso ele já havia confessado antes, quando disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E o pai apenas o abraça, apenas o recebe. Tem pouco tempo, amados, mas eu preciso contar uma historinha. Eu disse para Laura que eu queria contar uma historinha. Eu dormi lá na aulinha. Uma historinha de criança. Eu era menino quando conheci essa história. É a história de Ana, de José e Maria, sempre José e Maria. Eu vou trocar hoje, é Lucas e Laura. Netinho da pastora. Lucas e Laura foram curtir as férias de final de ano na casa da vovó de mim. E foi uma festa, Lucas e Laura, na casa da vovó. Era numa chácara bonita, com muitas plantas, muitos animais. E aquilo era uma festa, né? Um certo dia, brincando pelo quintal, jogando pedra, né? O Lucas gosta de uma pedra. Jogando pedra. Uma pedra acerta a cabeça do pato da vovó divina e o pato cai duro, morto. Lucas olhou para um lado, olhou para o outro, pegou o pescoço do pato, puxou, abriu um buraco, enterrou o pato e seguiu fazendo as mesmas coisas. No dia seguinte, Lucas levantou, Laura levantou e já iam brincar. Aí a Laura disse: vem ti. Ela fala assim: vem ti. Vem aqui. Lucas, você hoje não vai brincar. Você hoje não vai subir na árvore. Você hoje não vai nadar no córrego. Você hoje vai trabalhar e fazer alguns deveres na casa. Por que eu vou fazer? Porque eu vi que você matou o pato. E eu vou contar para a vovó.
E o que era uma férias de alegria passou a ser um tormento. Porque toda hora a Laurinha dizia: vou contar para